Pessoal, agora nós vamos falar de radiciação. Então, separei aqui o símbolo, se chama radical. Esse símbolo cor-de-rosa aqui chama-se radical. Quando nós colocamos a letra B e A, o B é o índice e o A é o radicando. Bom, o que é o índice? O índice é quando nós trabalhamos normalmente com a raiz quadrada, o índice ali é 2. Quando nós temos outros valores, aí vai mudando o nome da raiz. Se eu colocar 3, aqui é raiz cúbica, pode ser raiz quarta, quinta, sexta, aí infinitamente. Lembrando que raiz, o índice ele sempre vai ser a partir do 2, ele é maior ou igual a 2. Então não existe índice 0 ou 1. O índice sempre, o mínimo é 2. Quando, aproveitando falando da observação, quando o índice não aparece número, consideramos como índice 2. Então quando você tem o radical, por exemplo, assim, eu estou procurando a raiz quadrada de 64. Então, se não tem valor aqui no índice, eu considero que o índice é 2. E 2 a gente chama de raiz quadrada, quando o índice é 2. O valor que está dentro da raiz é o radicando. Então, 64. No caso ali, no exemplo que eu fiz. O valor que está dentro da raiz é o radicando. E C é o resultado. Bom, o que eu estou procurando na raiz quadrada? Aí eu venho para cá. Ó. C é o número que elevado a B dá o valor A. Da seguinte forma, C elevado a B igual a A. O que eu estou procurando, pessoal? Vamos lá. Ó, vou colocar o 2 só para a gente lembrar que isso aqui é uma raiz quadrada. Eu quero um número que elevado a 2, o resultado de 64. Pessoal, número elevado a 2. Quando você leva um número a 2, você está dizendo que é ele vezes ele mesmo. Então, estou procurando assim, ó. 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, 11 vezes 11. É dessa maneira que eu quero. Eu quero um valor que quando eu faço ele vezes ele mesmo, o resultado dê exatamente 64. Nós, na tabuada, a gente sabe que esse número é o número 8. Por que que esse número é o número 8? Porque quando você faz... Ó, vou pôr um P e um Q aqui, tá? Vamos entender que isso aqui é por quê. Quando você faz 8 vezes 8, o resultado é 64. Pessoal, vamos atentar ao seguinte. A resposta é isso aqui. Isso aqui é a minha resposta. Perguntei para você, qual é a raiz quadrada de 64? A resposta é 8. O que tá para cá é a justificativa. Sabe? Quando alguém pergunta para você por quê? Aí você fala, porque sim, porque não. Não, porque sim não é resposta. Eu quero uma explicação. Isso aqui é explicação. Explicação do porquê que a raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, vamos ver outros exemplos. Eu quero a raiz quadrada de 121. Aí, você vai lá e raciocina da seguinte maneira. 10 vezes 10 é 100. Concorda comigo? 10 vezes 10, 100. Vou procurar o 11 vezes 11. Então, você faz lá no cantinho. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Baixou 1. 1 mais 1, 2. Baixo 1. 121. Então, 11 vezes 11 é 121. Aí eu pergunto, qual que é a raiz quadrada de 121? É 11. A raiz quadrada de 121 é 11.
Aí se eu te perguntar por que a raiz quadrada de 121 é 11, você responde, porque 11 vezes 11 dá exatamente 121. Então essa é a raiz quadrada. Nós vamos ter o caso, e lembrando, né? Tô falando raiz quadrada, o índice aqui não tem valor. Quando não tem valor, o índice é 2. Vamos colocar aqui raiz cúbica. Vou colocar um valor baixo para a gente procurar. Raiz cúbica de 8. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu tenho que procurar um número que elevado ao cubo dê 8. Como é um valor baixo, eu poderia começar procurando pelo 1. Só que se eu fizer 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, não vai mudar o valor nunca. Toda vez que eu multiplicar 1 por 1, o resultado sempre será 1. Então eu vou procurar o 2. Aí eu faço assim, ó. 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? Eu sei que 2 vezes 2 vai dar 4. Aí eu vou multiplicar mais uma vez por 2. 4 vezes 2 dá 8. Cheguei no valor, não cheguei? Deu 8. Então, quantas vezes eu repeti o 3? 3 vezes. Isso aqui foi assim, ó, 2 ao cubo. Eu quero um número que elevado à terceira potência, porque aqui é 3, não é mais 2, aqui agora é 3. Eu quero um número que elevado à terceira potência, o resultado deu 8. Esse número é quem? 2. O resultado aqui para mim é 2. Por quê? Porque 2 elevado, aí você responde lá. Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tá? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Um último aqui para a gente terminar. Quando você tiver fração, você pode separar essa fração. Então, vamos assim, ó. Quando você tiver uma fração dessa maneira, raiz de 4/16. Bom, aparentemente fica difícil de resolver. Então nós separamos em duas raízes. Raiz de 4 sobre raiz de 16. Olha, a mudança que eu fiz, que eu escrevi em duas raízes separadas. O traço ficou fora das raízes. Aí eu vou resolver a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? É um número. Aqui tá, lembrando que aqui a gente tem o índice 2, aqui o índice 2, porque aqui era 2. Raiz quadrada de 4 é um número que elevado ao quadrado de 4. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 4? É 2, porque 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 16 é um número que elevado ao quadrado dá 16. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 16? Que número que eu elevo ao quadrado que dá 16? O número que eu levo ao quadrado que dá 16 é o 4, porque 4 vezes 4, 16. Bom, pessoal, ficando por aqui, daqui a pouco nós voltamos.